Fala galera, beleza? Eu me chamo Bleno, criador do Método Lupan, e agora eu vou passar para vocês o que mais interessa, que é a estratégia, né? Óbvio, todo mundo quer saber como que funciona essa estratégia. Então vamos lá, hoje a gente vai trabalhar nesse quadro branco aqui, tá? Então vamos elaborar aqui a estratégia para vocês. Bom, primeiro ponto, a gente vai analisar um quadrante, beleza? Então vocês estão vendo aí que é um quadrante. Segundo ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai contar se dentro desse quadrante tem 5 velas de 1 minuto. Então, vai lá no gráfico, muda lá no tempo de expiração para 5 velas estarem dentro de um quadrante. Então, vocês vão ver que dentro de um quadrante tem que estar com 5 velas. É só vocês deixar o teu gráfico no zoom máximo que vai acontecer das 5 velas estar dentro de um quadrante. Tá vendo aquela penúltima vela ali? Isso, aquela mesma ali que está com a setinha. Então, aquela vela, o que vai acontecer? A gente vai sempre utilizar ela como padrão de referência para fazer as nossas entradas. Então, toda vez que a gente identificar no gráfico de 1 minuto e dentro do quadrante que tem 5 velas de 1 minuto, a gente vai prestar atenção na penúltima vela. Por quê? É ali que a gente vai fazer a nossa operação. Por quê? Se vocês analisarem um gráfico onde que tem um quadrante com 5 velas, é nesse ponto que começa a ter mais alternações de velas. Quando está chegando próximo de uma região de resistência, o que acontece? Ali começa a ter um bloqueio e geralmente é nos 2 últimos candles que acontece esse movimento. Então o que a gente vai fazer? Sempre que estiver numa zona de resistência em cima, suporte é embaixo. Então sempre que a gente estiver dentro de uma zona de suporte de resistência, a gente vai identificar esse padrão, né? Então notem que a gente está com uma zona de suporte e resistência já atrelaçados. Com isso, a única coisa que eu vou fazer é esperar a penúltima vela acontecer, penúltima vela do quadrante, e sempre vou entrar o oposto dela. Por isso que a maioria das operações elas dão win sem precisar utilizar um martingale. Por isso que na maioria das vezes eu utilizo a mão fixa. Mas eu dei um exemplo para vocês onde que eu utilizo um martingale, mas eu sempre viso primeiramente um padrão onde que eu vou fazer umas catalogações anteriores. Então eu fiz a catalogação, eu vi que aconteceu um cenário ali de desequilíbrio, eu vou entrar para um equilíbrio. Só que a gente tem também 2 indicadores que ajudam muito isso, que são a média móvel e o fractal. Por que o fractal? Porque ele indica a força dessa tendência juntamente com a média móvel no período 14 e a SMA. Então quando acontece esse movimento e ele está dentro da média ou fora da média também, como assim dentro e fora da média? Se os candles estiver acima da linha da média, o interessante é que a gente entre comprado. Agora, se os candles estiver abaixo da média, o interessante é que a gente entre vendido. Então, na maioria das vezes, quando ele está abaixo da média, significa que vai acontecer mais velas de baixa. Então, a probabilidade da gente ter gain é muito maior do que quando a gente está analisando um gráfico sem nenhum indicador. Os candles de alta com a média acima, então a gente tem mais candles verdes no caso e vão dar maior probabilidade dos últimos candles ser candles de alta. Então a gente sempre analisa esse certo tipo de probabilidade. Pode ver que é uma probabilidade simples? Sim. É uma probabilidade que dá para todo mundo operar? Sim, mas tem que ser realmente estudado. Por mais que a assertividade é muito boa, a gente precisa entender que tem momentos que vão dar loss, tem momentos que vão dar gain. Só que é aí que entra os famosos leões do mercado, né? Aqueles que vão realmente identificar alguns parâmetros que vai fazer você não entrar ou entrar na operação. E um deles é utilizando os próprios indicadores e fazer as catalogações. Na minha conspecção, não custa nada a gente perder 1 hora ali para fazer uma operação que vai nos render talvez 1 ou até 2 dias de trabalho de, sei lá, de um político talvez, só que você trabalhou 1 hora apenas para fazer uma operação bem sucedida, do que você ficar ali naquele martingale entrando em todos os quadrantes, em todos os parâmetros, fazendo operações desnecessárias. Então isso atrapalha muito quem está utilizando probabilidade. Você está apenas utilizando a sorte entrando em vários parâmetros.
porque quando o Loss vir, meu amigo, o Loss vai vir para arregaçar. Galera, forte abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, tamo junto e fui!